Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de enfrentar sol e poeira no estradão e gastar um dia inteiro cortando o chão neste sertão pioneiro, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV está chegando nesta freguesia hospitaleira e já anuncia, para começar a nossa função, a apresentação da prosa brideira do dia. A Abrafrigo, que é a Associação Brasileira de Frigoríficos, divulgou na semana passada o seu balanço das exportações de carne bovina em setembro. E o relatório distribuído na praça merece a atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros, primeiramente por incluir o produto in natura, o industrializado e os miúdos. E, segundamente, por destrinchar a participação mensal dos principais compradores da nossa mercadoria na praça internacional. Pois então, no mês passado, o volume total despachado por estrangeiro chegou a 231.446 toneladas, com um aumento de 6% na comparação com o período correspondente de 2021. Já o dinheiro apurado pelos vendedores somou 1.323 bilhões de dólares, ou 10,5% a mais na mesma comparação, né? A China continuou sendo a ponteira na lista da nossa freguesia, tendo comprado agora 137.723 toneladas, o que vem a ser 52,8% de toda a carne bovina exportada pelo Brasil em setembro do ano presente. Fazendo a conta desde janeiro, o gigante lá do Oriente Distante já importou 924 mil toneladas de carne brasileira, contra 713 mil toneladas nos mesmos meses do ano passado. O movimento financeiro foi de 6 bilhões 189 milhões de dólares agora, sendo que em 2021 tinha somado pouco mais da metade disso. Com estes números apresentados, a China ficou mais distante ainda do segundo lugar na relação, que continuou sendo ocupado pelos Estados Unidos. O país norte-americano foi o destino de 128.898 toneladas, com um crescimento de 56,4% em relação aos 9 primeiros meses do ano passado. O terceiro melhor freguês do Brasil foi o Egito, que no mesmo período considerado, importou 87.529 toneladas, ou 84,4% a mais do que em 2021. E já pedindo perdão ao amigo pecuarista pela numerologia exagerada, a gente registra que o quarto colocado na lista, que foi Hong Kong, né, essa província chinesa que tem um regime econômico especial e já foi o maior comprador da carne brasileira no mercado mundial, agora arrematou 74.258 toneladas, com uma redução de 57,7% em relação ao ano passado. Para juntar uma bezerrada no rodeio, para fazer o romaneio da boiada, para tirar boi de arribada no sertão e para outros tipos de função, o pecuarista tem recurso e preparação. Mas se a necessidade for de entender o mercado em profundidade, o melhor é falar com um especialista, que é o que a gente vai fazer agora com a apresentação da conversa com o analista. Olá a todos que nos acompanham, eu sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado na Scott Consultoria. Estou trazendo aqui hoje um pouco sobre a relação de troca, do pecuarista em relação ao caroço de algodão, insumo aí na alimentação dos animais. Bom, aqui a gente viu uma queda na cotação dos dois produtos, do principal produto do pecuarista, a arroba do boi gordo, e também uma queda na cotação do caroço de algodão. Porém, a queda na referência do caroço de algodão foi mais significativa, o que trouxe aí uma melhoria no poder de compra do pecuarista frente a esse insumo. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, o caroço de algodão em São Paulo estava cotado em média em R$ 1.875,88, isso na tonelada sem o frete, e é uma queda de 5,1% frente à cotação do concentrado no mês de agosto de 2022. Já no comparativo anual, o insumo está custando 12,2% a menos também, ou seja, uma queda bastante significativa para o caroço de algodão. Enquanto as cotações do boi gordo também caíram, porém de forma menos significativa, pensada em relação ao insumo. Comparado com a média de agosto, a arroba do boi gordo em São Paulo teve uma queda de 3,9%. Já considerando a praça de São Paulo, ainda em setembro, a relação de troca era de 6,64 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada de caroço de algodão,
uma melhora de 1,2% no poder de compra do pecuarista frente a agosto. Já pegando aí no curto prazo, né, essa expectativa, a maior oferta do insumo deve seguir, né, pressionando um pouco as cotações. Também no cenário internacional, um risco de recessão global, assim como a queda de produção dos Estados Unidos e os estoques globais bastante baixos, podem refletir um pouco no preço desse insumo e na cotação do caroço de algodão aqui no Brasil. Bom, pessoal, por hoje era só. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Com a boiada andando em boa toada e tendo cumprido já quase a metade do roteiro estabelecido para esta jornada, a comitiva faz aqui uma rápida parada, mas é já que a gente vai voltar. Já faz muito tempo que o companheiro produtor de leite brasileiro adquiriu sabedência de que a sanidade e o bem-estar animal, a saúde do consumidor e a produtividade do rebanho são questões que têm grande dependência entre si. E a perfeita combinação destas e de outras condições é que garante o sucesso e a lucratividade da atividade, né? O problema é que, para que isso seja feito do jeito certo, o amigo pecuarista tem de atender a uma enorme lista de cuidados a serem tomados no dia a dia da propriedade. E aí o caso acaba ficando complicado. Pois então, para ajudar a resolver essa questão, a Embrapa e a Boehringer Ingelheim estão lançando um certificado de boas práticas de biosseguridade em propriedades leiteiras. E para saber qual vai ser a serventia disso para a companheira fazendeira brasileira, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o Dr. Robert Carvalho Gomes da Silva, médico veterinário e gerente de marketing da Boehringer no Brasil, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, aqui mesmo da capital paulista. Boa noite, Dr. Robert. É uma grande satisfação receber a sua visita aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É sempre muito prazeroso, muito grato pela oportunidade de poder falar um pouco desse tema tão importante que é a biosseguridade. Pois é, né, Robert? Para começar a prosa, então, o que eu vou te perguntar é exatamente isso. O que é biosseguridade? Bom, Sidney, biosseguridade nada mais é do que medidas que nós podemos tomar na fazenda para controlar doenças, né? Lembrando que boa parte dessas doenças, né, pela OIE a gente diz aí que em torno de 75% das doenças que são emergentes para humanos vêm dos animais, né? Ou seja, são zoonoses. A preocupação com essas medidas de segurança, de contaminação, de trazer agentes microbiológicos de outras propriedades para a nossa propriedade de leite é muito importante, principalmente pensando que a propriedade leiteira é uma propriedade que produz leite, que produz o alimento, né, para o ser humano. Então, é super importante que a gente tenha essas medidas para controlar as doenças e até reduzir doenças que já acontecem e que podem se tornar doenças que podem passar para os humanos. Agora, essa ideia de garantir a biosseguridade na produção leiteira não deveria ser uma preocupação normal, constante e corriqueira nas fazendas leiteiras do país? Sim, Sidney, com certeza, e com certeza tem muita gente fazendo um bom trabalho com isso no Brasil. Agora, uma coisa que nós vimos que o mercado busca são certificações, né? As certificações servem para quê? Para garantir que o nosso consumidor, o consumidor que está na cidade, por exemplo, eu moro em São Paulo, aqui em São Paulo, que não conhece a propriedade, que ele tenha certeza que a propriedade que está produzindo leite para ele, né, do leite que ele está consumindo, que ela segue medidas de biossegurança, ou seja, medidas que garantem a redução e até mesmo a introdução de novas doenças, de novos agentes biológicos na propriedade em que o leite é produzido. E isso ganhou muita importância, Sidney, após a pandemia. A pandemia de coronavírus, né, trouxe o tema biossegurança, biosseguridade à tona, e vacinas, né, que a gente começou a escutar, muita gente falando de vacinas e de importância da vacina no controle das doenças, né, e prevenção de doenças, medidas que previnem e controlam as doenças. Com a pandemia nós tivemos um aumento da conscientização das pessoas na cidade sobre esse tema. E com certeza esses consumidores, que são quem decide para onde vai o dinheiro e para quem que eles vão comprar, da onde que eles vão comprar o alimento, com certeza isso ganha importância. E a certificação serve para isso, para certificar que eles tenham certeza de onde vem esse alimento.
Agora, como é que foi feita a pesquisa básica, né, para definir o que é que o produtor precisa fazer para conseguir esse certificado, essa certificação aí de biosseguridade, Robert? Bom, Sidney, primeiramente, né, nós fizemos uma parceria público-privada com a Embrapa Gado de Leite. Né? Todo mundo sabe que a Embrapa é uma empresa pública que faz pesquisa agropecuária e principalmente a unidade de gado de leite, né? É especialista nesse tema, né? E sabe e conhece muito a pecuária leiteira, da porteira para dentro da propriedade. E a Behringer, com sua expertise no mercado de leite também, com os nossos especialistas, nós juntamos essas forças, fomos atrás, né, de duas fazendas parceiras, trazendo aí dois universos diferentes. Então, um foi a Fazenda Colorado aqui em Araras, no interior de São Paulo, a outra é a Fazenda Santa Luzia, em Passos, né, em Minas Gerais, que são fazendas, uma que tem gado estabulado, que é uma parte do que a gente tem de realidade no Brasil, e outra que é a gado a pasto. A partir daí, nós tivemos, né, vários especialistas em tema de biosseguridade, inclusive especialistas que trabalham com outras espécies, né, em suinocultura, por exemplo, e a partir daí nós usamos metodologias de controle de pontos críticos, identificamos centenas de pontos críticos na propriedade que poderiam afetar ali a questão da biosseguridade, e a partir daí foram criados protocolos, ou seja, procedimentos operacionais padrão, que são aplicados nas fazendas, e a partir daí esses procedimentos são avaliados pela certificadora e auditados, e são auditáveis, são no formato auditável, para que a propriedade receba a sua certificação. Agora, quais são as questões principais que merecem atenção especial do pecuarista, né, para garantir a biosseguridade da sua propriedade? Bom, Sidney, os principais objetivos, né, os dois principais objetivos, se a gente olhar da biosseguridade, o primeiro é reduzir a incidência, né, ou prevalência de agentes infecciosos na propriedade, ou seja, tanto zoonoses como agentes que causam problema somente para o animal, né, para a vaca ali ou para os bezerros, mas reduzir de forma significante a incidência e prevalência dessas doenças. E o outro, né, outro objetivo principal é você não deixar introduzir novas doenças na propriedade, ou seja, que você consiga blindar essa propriedade e controlar essa entrada de novos agentes. Com isso, você não só reduz a incidência das doenças, como reduz e racionaliza o uso de medicamentos como antibióticos, e também, claro, né, diminui o descarte de animais, a mortalidade dos animais e até incidência de doenças como pneumonia, diarreias, brucelose e outras doenças. E essas medidas são tomadas na propriedade de uma forma geral, desde o controle de pessoas, de acesso das pessoas à propriedade e aos animais, até medidas simples, por exemplo, como garantir a colostragem dos bezerros ao nascimento. Agora, o que é que o pecuarista interessado precisa fazer, Robert, para conseguir esse certificado de biosseguridade? O primeiro ponto, Sidney, a gente tem uma empresa certificadora chamada SBC, que ela é a empresa hoje que faz a auditoria, na verdade, né, e a certificação dessas propriedades. Então, entrando em contato com a SBC, você pode pedir um orçamento, né, eles fazem um orçamento para fazer esses primeiros contatos e auditoria para ver se atende todos os pontos. É lógico, muitas vezes, nessa primeira visita, a propriedade precisa ali se adequar em algumas, descrever planos de ação para que ela consiga atingir um mínimo de padrão para conseguir a certificação. E é lógico, Sidney, essa certificação, muitas vezes, ela não vem na primeira visita, né? É preciso fazer algumas ações, alguns planos de ação para atender esse padrão. E é claro que existem diferentes propriedades e diferentes realidades no Brasil. Então, de acordo com essas realidades,
os protocolos, os procedimentos operacionais padrão estão adaptados para isso, para cada realidade de cada propriedade no Brasil. Muito bom. Robert, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. Sempre uma satisfação ter a presença de vocês aqui, né? Então, um grande abraço para você, um grande abraço para toda a equipe envolvida aí nessa iniciativa e até uma próxima vez. Muito obrigado, Sidney, pela oportunidade e estamos aí sempre apoiando a pecuária leiteira e o pecuarista. Muito obrigado, Sidney. Boa noite. Grande abraço. Neste trecho da estrada, a gente chega na metade da empreitada que foi planejada para o dia de hoje, de modo então que está na hora de fazer um intervalo ligeiro para a turma nossa poder apresentar os comerciais que sustentam a televisão. E na volta a gente pega no destrinchamento do caso que foi passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. A oferta de gado terminado encurtou, o consumo de carne aumentou, mas a nossa praça boiadeira empacou outra vez e já está pendendo para o lado da descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. O companheiro Zé Amado chegou esses dias da freguesia e contou que ouviu por lá o povo falar em carestia de boiada engordada. E tendo na invernada uma soca de gado terminado, está na hora então de assuntar qual é a cotação que está sendo falada para o boi gordo no mercado. Pois os companheiros e companheiras boiadeiros que começaram o mês animados com o rumo que estava sendo tomado pelo carretão, agora já estão ficando meio desacursoados outra vez com o que está acontecendo no mercado. Conforme a amiga pecuarista tem bem sabedência, pegando a Praça Paulista como referência, na primeira semana de outubro, a arroba tinha registrado uma alta de R$ 5,00. E aí muita gente acreditou que isso era um sinal de que seria cumprida a previsão de melhora da cotação no trecho final do ano presente. A explicação para esta situação foi justamente um encurtamento na oferta de gado terminado na virada do calendário. Isso na mesma hora em que a demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro estava apresentando uma ligeira melhora. Por conta dessa conjuminação, o dono do frigorífico que trabalha só no atendimento ao consumidor brasileiro teve de aumentar o pagamento oferecido pela mercadoria, o que ele fez sem muita reclamação, apostando no reaparecimento da freguesia no balcão do açougue. A questão é que, sabendo perfeitamente de que lado está batendo o vento, a indústria já estava esperando este comportamento do mercado, porque não tem mais quase nada das boiadas engordadas na primeira rodada do confinamento e a chegada em maior quantidade do gado terminado no segundo giro ainda vai demorar algum tempo. Isso quer dizer que esta atual dificuldade no abastecimento deve ser passageira e, no mais tardar, na metade abrideira de novembro, o fornecimento já deve estar normalizado, de modo então que ninguém deve esperar uma reação mais forte da cotação. Por outro lado, o setor exportador continua desembestado no rumo de subida da ribanceira, sendo que, de acordo com a SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, na primeira semana do mês, os frigoríficos brasileiros embarcaram daqui para o estrangeiro um total de 55.600 toneladas do produto in natura, com uma média diária de 11.100 toneladas. Este volume representa um crescimento de nada menos que 170,7% na comparação com o período correspondente do ano passado. O percentual é mesmo muito impressionante, né? Mas é importante fazer aqui a recordação de que a comparação fica bem prejudicada porque foi em outubro de 2021 que a China suspendeu a importação da nossa carne por causa daqueles 2 casos de falsa vaca louca encontrados no rebanho nacional. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas, com o boi registrando 7 quedas e nenhuma alta, enquanto a vaca subiu em 2 praças, mas caiu em outras 3. A listinha das arribadas foi encabeçada pelo oeste do Maranhão, onde a fêmea aumentou sozinha para R$ 244,50 a prazo e livre do Fundo Rural. Já no sudeste da Rondônia, o mercado andou em rumos desencontrados, com o boi piorando para R$ 253, mas a vaca melhorando para R$ 243,50. No sul do Tocantins, a derriçada foi geral, com o macho voltando para R$ 263 e a fêmea para R$ 253. No norte mineiro, o boi escorregou para R$ 269 e a vaca para R$ 254. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho já não vale mais do que R$ 261.
Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi desandou para R$ 266. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a vaca recuou para R$ 239,50. No norte do estado, o macho foi derrubado para R$ 261. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi desceu para R$ 9,65 o quilo vivo, ou R$ 289,50 por arroba. Eu estou atravessando para diante dos 60 anos de era e, tendo agora mais prazo de prosa e tempo de pensamento, o meu plano é de campear maior entendimento da lida, de rever a vida, apagar, reescrever, refazer e recomeçar. E o que eu já descobri é que esta é a melhor hora para sorrir, para rir, para explodir de alegria, de comemorar e festejar, de ser feliz do jeito que der, no jeito que for, do jeito que eu sempre quis, exageradamente, sempre, 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 pelo tempo que eu ainda tenho pela frente. Estas prosinhas rimadas, verdadeiras ou inventadas, que são recitadas aqui todo dia no final da nossa apresentação, estão contadas e publicadas no meu mais recente livro, que eu batizei de Versinhos de Caipira Inteirou os Quatro, por ser o quarto da minha lida versejadeira, né? E, pedindo a devida licença dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, eu aproveito a ocasião para lembrar que não vai demorar para chegar o Natal e o final do ano. E, sendo assim, eu faço a sugestão de usar esta nossa literatura, que tem como principal inspiração a verdadeira cultura sertaneja brasileira, para fazer aí um presente diferente para os amigos, parentes e adjacentes que são, assim, tão caipiras quanto a gente. E para quem quiser saber como fazer para comprar qualquer um dos volumes ou a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a gente anuncia a nossa despedida do povo desta terra, que por nós é muito querida, deixando já prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.